assim, é um lugar que eu amo até hoje, tá? Amo, sou apaixonada pelo serviço social hospitalar. Mas, de fato, é algo que lhe traz, assim, um sofrimento emocional muito grande. Eu imagino. E aí, para além disso, eu ainda tinha, né, a minha carga horária no meu outro trabalho, que era na Secretaria de Saúde, que também não mudava muito, porque também era uma carga emocional muito grande. Então, foram 5 anos aí, 12 horas por dia, todos os dias. Lidando com os problemas da galera. E problemas pesados. Problemas sérios, porque saúde é só o que o pobre tem. Então, e aqui, quem precisava naquele momento do seu serviço eram pessoas pobres, que não tinham condições de ir para um lugar. Porque o serviço social, ele já lida, né, com as pessoas altamente vulneráveis. E aí é o vulnerável também na área da saúde. O serviço social da saúde, além de lidar com pessoas com várias questões sociais, ainda tem a questão de não ter saúde naquele momento. É bem complicado. E aí você ficou nesses 2 trabalhos. Eu já percebi que você gosta de estar bem atarefada. Porque você está contando sua vida, você diz, que eu estava na farmácia estudando, aí eu não paro. Aí a gente acha que ela tem 25 anos, aí no final ela diz, isso eu tinha 17 anos. Desde muito cedo, aí tá agora. Não, trabalhei com assistência social no hospital e da secretaria. Eu vou contar para vocês que eu gostava. Você gosta de estar sempre ativa. Ativa. Mas hoje, que nós vamos chegar lá, né? Hoje, eu não tenho mais essa pretensão de ter uma vida ocupadíssima. Porque eu já entendi que a gente tem uma vida... Nossa vida é feita por partes. Né? E ela não é toda de trabalho. Eu passei alguns anos só pensando que era trabalho. Que valeu a pena para mim, por um bom tempo. Tá? Então, assim, a minha trajetória, que parece que eu tenho 1000 anos, né? De trabalho, serviços prestados, 1001. É 1001. Enfim, e aí esses 5 anos, que aí vai entrar de novo o empreendedorismo. Em 2012, eu já tinha, né, um cadastro para consumo na empresa Mary Kay, que é a empresa que eu empreendo hoje. Que hoje você é diretora de vendas. Diretora de vendas, mas era só para consumo mesmo, até 2019. Em 2019, eu não suportei emocionalmente. E aí adoeci de verdade, assim. Adoeci de verdade não, né? Porque não tem a doença que seja de mentira, mas adoeci muito. Profundamente. Por causa dessa demanda também, da questão da saúde, de você ter que lidar eu já não vivia de você mais. estar desgastada, de você sempre estar se sobrecarregando. Eu tava numa fase, pra você ter noção, era o início de um relacionamento, né? Eu estava me relacionando e eu já desejava, muitas vezes, estar só. Eu estava dormindo, eu chegava do trabalho, eu dormia de toalha, para ser mais rápido, no outro dia eu acordar de toalha. E já ir para o banheiro. Para ir para o banheiro, para ir trabalhar de novo. Você tem noção do caos que estava? Meu Deus. Então, você não tinha vida social? Eu estava viciada em trabalho. Ninguém lhe alertava que você estava exagerando assim um pouco? Que tinha alertava. Que parar um pouco? Alertava, assim, naquele primeiro, mais as minhas amigas, principalmente a Alice. Sim. Né? Beijo, Alice. Beijo, Espero Alice. Que você esteja assistindo. Eu sou maravilhosa. Eu amo também. Mas, assim, lá na minha casa, como já tinha uma rotina da minha mãe trabalhar muito... Era naturalizado. E eu não falava que eu não estava bem, né? Eu nem tinha tempo, na verdade. Eu não estava convivendo muito com eles. Eu chegava, entrava, boa noite. E olha que eu morava no fundo, num apartamento no fundo da casa da minha mãe. Boa noite, tudo bem? Olha, eu estou cansada, sempre estou cansada, eu vou dormir. E minha irmã começou a me cobrar. Tamires, você não está participando. O que foi que você sumiu? Eu sempre fui muito presente na vida das minhas sobrinhas, hoje dos meus sobrinhos. E ela dizendo assim, você nem está ligando para as meninas, né? Nem está participando da vida das meninas. E eu comecei a enxergar. O meu novo relacionamento também, ele não entendia direito se eu era assim mesmo ou se eu estava exagerando, né? Porque ele tinha pouco tempo que tinha me conhecido. Mas também estava me dizendo assim, eu não sei se é legal uma vida dessa, assim, entendeu? Ele não tinha a régua para saber se você era aquilo mesmo ou se você estava passando do ponto. Exatamente. Mas ele notava que, para ele, aquela barra ali estava começando Exatamente. a contar. E aí era uma época que a gente estava... Foi tudo muito intenso, assim.
Eu trabalhando 12 horas, construindo. A gente estava construindo. Foi um caos e eu não suportei. Você acha que você trabalhava muito também por conta disso? Porque a construção, ela requer muito dinheiro, ela requer muito da gente. Então, tem que trabalhar para fazer o dinheiro, para dar tudo certo. Não, porque ela já vinha trabalhando há um tempo. Não, porque eu não estava fazendo conta de dinheiro. Eu só fazia conta de carga horária de trabalho. Serviço, de atuação, de prestação de Exatamente. serviço. Porque eu acho... O que foi que aconteceu ali? Faltou medida mesmo. A minha missão de vida é servir. Eu já entendi isso, certo? Eu gosto de servir. Tanto é que na minha profissão... E não é servir sendo boazinha, boba, não. É servir mesmo mostrando o outro um caminho. É verdade. E eu faço isso nas minhas duas profissões. Só que eu estava sem medida. Eu estava fazendo demais. Você estava orientando as pessoas e estava com dificuldade de enxergar que você estava precisando de uma orientação. De ajuda, de eu orientação. acho que você condicionou esses anos todos, desde a sua adolescência, da sua juventude, até aquele ponto. Você se condicionou tanto a estar ocupada demais, a estar trabalhando demais, que você não começou a perceber que você estava passando das medidas. Não. E aí precisa, porque é como diz o ditado, né? Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Exatamente. E aí, às vezes a gente precisa assim, de um break-up. E eu tava numa fase, assim, pra gente concluir isso, que eu tava achando massa, assim. Eu tava achando, até adoecer, eu tava achando assim, poxa, eu sou a super-herói, a heroína, né? Da história. Mulher Maravilha. Eu consigo, eu trabalho muito e eu dou conta de tudo. Mas a conta chega, né? A que custo? E a conta chega, ela chega babado mesmo. Como foi que você percebeu que você estava Eu passei a não dormir. Isso é o pior. Eu não dormia. Tudo, né? Você ficava 12 horas trabalhando e chegava de noite e não dormia. Aí dormia 3 horas, assim. E aí eu comecei a ficar preocupada, que eu estava chegando à noite. Tipo assim, eu não estava feliz de chegar à noite para descansar, porque eu sabia que eu não ia descansar. No outro dia, viver na base do café, empurrada, sabe? Assim, como se você tivesse de ressaca. Uhum. Começou assim. Só que aí, outro dia, eu dirigindo, ali no sinal, onde tem a estátua de Euclides da Cunha. Uhum. E eu comecei a ter uns espasmos, assim, eu não estava legal. Foi quando eu decidi, sozinha, procurar ajuda. Espasmo que você fala, espasmos físicos? Físicos. Meu corpo estava tão cansado que eu, não, tipo assim, ao invés de acelerar, de frear... Meu Deus. Exatamente. Sério? Exatamente, desse jeito. Mas o pior é que é bem assim mesmo. Mas você parou de dirigir na hora? Eu parei, pensei, mas ainda fui pra casa. Eu disse, não tá... Não tô... Não tá funcionando bem aqui. Não tô bem. Como se a mente mesmo estivesse não tivesse parando. Respondendo. Tipo assim, a minha mente não tava respondendo os comandos, sabe? E eu disse, não, tem algo errado. Eu preciso procurar ajuda. E aí foi quando eu procurei, de fato, a ajuda psicológica e psiquiátrica. Que é uma coisa até que a gente estava falando aqui no off, gente, que eu postei ontem no meu Instagram, que a gente tem que desmistificar esse medo que as pessoas têm do tratamento psiquiátrico. Todo mundo tem algum problema, ou então todo mundo conhece alguém que tem um problema de ansiedade, de transtorno, de do pânico, burnout. Exatamente. Mas eu acredito, eu não sei se vou falar certo, mas se vocês souberem me corrigir, eu acho que o psiquiatra é o psicólogo que encaminha, né? Ou você pode chegar lá e falar, eu quero uma consulta com o psiquiatra. O psicólogo encaminha, outros profissionais também, né? E no meu caso, eu acho que o meu conhecimento na área de saúde, eu já sabia que tipo, não ia dar, entendeu? Eu não ia conseguir. Exatamente. Eu já tinha entendido isso, até porque eu já tinha convivido com várias pessoas que precisavam desse profissional e eu disse, não, tá. Exatamente. Tanto é que quando eu cheguei na clínica, quando me chamaram, a gente tá fugindo muito do assunto, gente. Não, a gente vai voltar a todos os assuntos que forem fugidos, relaxa. E aí a menina falou assim pra mim, você quer esperar? Porque normalmente as pessoas vão com acompanhante, né? Pra psiquiatra. Você quer esperar seu acompanhante? Aí eu coloco outra pessoa e você vai depois. Eu disse, não. Eu resolvo. Eu vim só. Não que minha família não fosse, porque minha família é altamente presente. Nós somos muito unidos, graças a Deus. Mas eles sabiam que você estava procurando ajuda?
eu vi que estava errado, que tinha alguma coisa errada comigo. Até nisso você gosta de ter o controle. Exatamente. Eu fui só. Você não gosta de ser cuidada. É realmente para servir, não de ser cuidada. E até porque, assim, eu disse, não, é algo que eu tô provocando. Eu entendi que eu estava provocando, que eu estava exagerando. Então, eu vou procurar a solução. Foi mais ou menos isso. Só que daí, eu comecei a fazer a terapia, né? Tomar as medicações. Porém, não parei. De trabalhar. Né? Continuou com essas fluxo. 12, exatamente. Na verdade, eu queria melhorar sem dar uma pausa. E também, como você estava nessa rotina há 5 anos, eu acredito que tenha sido difícil na hora que você decidiu reduzir ou parar. Exatamente. Tanto é que, quando foi no final do ano mesmo, em dezembro, aí eu não suportei, eu fiquei de atestado psiquiátrico por 15 dias. E foi quando eu decidi que eu tinha que tomar algumas decisões. Que eu não merecia e não precisava estar passando pelaquela situação, né? E como uma pessoa responsável por si, tinha que tomar algumas decisões. E a decisão foi, eu voltei a empreender, foi quando eu voltei a empreender, que eu me lembrei, assim, meu psicólogo me cobrava muito, Tamires, veja direitinho o que é que você gostava de fazer. Antes desse caos todo, né? E eu não me lembrava, não gosto de nada, não. E, eu gosto de tomar cerveja, mas agora eu não posso. Então, ou seja, então agora não tem nada, né? Mas aí você pensou que gostava de empreender enquanto estava com as 12 horas de trabalho? Não. Você parou com tudo. Parei com tudo. Depois do atestado, aí você já não voltou mais. Exatamente. Aí ele me perguntou, me cobrou, que para a evolução da nossa terapia, né, eu precisava lembrar de coisas que eu gostava. E aí, eu lembrei que eu gostava de maquiagem. Eu sempre fui aquela pessoa, na formatura da escola, na formatura da faculdade, eu maquiei muita gente. E também eu lembrei que eu gostava quando minha caixa da Mary Kay, mesmo quando eu não era uma consultora ativa, mas eu gostava muito de receber. Aí, no final do ano, depois do Natal, onde todo mundo já tinha comprado, né? Eu decidi, 26, eu acho, de dezembro. Já tinha feito as aquisições. Exatamente. Aí eu já estava em casa, de atestado médico, e decidi que iria voltar a empreender. E seria no ramo da beleza, com os produtos Mary Kay. E voltei. Só que assim, eu voltei de forma online. Tanto é que quando começou, meses depois, 3 meses depois, veio a pandemia, mas eu já estava trabalhando online. Por quê? Porque eu estava ainda muito com dificuldade de interação social. Naquele momento, você ainda estava no seu processo de retomada de si própria. Exatamente. Então, eu estava muito quietinha em casa. Então, eu preferia falar com você no WhatsApp do que lhe encontrar, por exemplo. E para fazer as entregas? E aí, eu fazia as entregas, eu tinha apoio do meu namorado na época, né? Do meu esposo hoje. Tinha apoio dele, dava um jeito. Mas eu estava com, assim, receio. Eu não estava querendo encontrar pessoas. Entendo. Você também. Se você não quiser falar, tudo bem. Mas você pode falar o seu diagnóstico? Posso. Na época foi... Burnout? Sim. Porque eu já ia dizer, parece exatamente, burnout. Foi. E pra quem não sabe, gente, E transtorno de ansiedade generalizada. Ai, menina, eu tive. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas o burnout, para quem não sabe, é quando a pessoa trabalha muito, ou então ela tem uma intensificação de alguma coisa e começa a desestabilizar ela interna e externamente. Começa a ferir a vida profissional, pessoal dela. E aí ela começa a não ter mais um certo controle sobre atitudes físicas mesmo, Exatamente. Né? E psíquicas também, porque você fica muito vulnerável numa situação. E eu acho que você deve ser controlador igual a mim. Porque eu sou uma pessoa extremamente controladora. E quando me deu ansiedade generalizada, eu dizia, gente, eu não tenho controle de nada. E isso me deixava uma pessoa mais ansiosa ainda. Porque eu dizia, eu tô fazendo tudo que tem que fazer para melhorar e não melhora. O que é que tá acontecendo? Eu ligava pro profissional que me acompanhava e dizia assim, mas já tem tantos dias que eu tô tomando remédio e não funcionou. Porque a gente também é imediatista. Tem que achar outra coisa, né? Eu digo assim, eu levo muito a sério a saúde mental, porque
para mim, é uma das piores doenças. Porque outras, a medicação, você toma morfina, que é uma das medicações mais fortes para dor hospitalar, e a dor cessa, certo? Passa. Mas a saúde mental, o comprimido não faz efeito na hora que você quer. Depender do comprimido, às vezes é de um dia para o outro, é uma frequência de até uso. 15 dias, até um tempo e outra. E você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar a sua vida, seus hábitos. Porque só, se você quiser só tomar um remédio e achar que é solução, não é.